a voz que transforma. Antes de orarmos, respire fundo por um instante. Feche seus olhos e permita que a presença de Deus envolva o seu coração. Em meio a tantas vozes que ecoam neste mundo, a do medo, da dúvida, da pressa, há uma voz que permanece firme, pura e cheia de amor. A voz do Senhor. Diz-o, quantas vezes a Bíblia nos recorda: assim diz o Senhor. Essa expressão atravessa séculos, ecoando desde os profetas antigos até os apóstolos do Novo Testamento. Cada vez que Deus fala, o céu se move, o impossível cede, e o coração humano encontra direção. E saiba, Deus ainda fala hoje. O mesmo Deus que se revelou a Abraão, Moisés, Elias e Paulo, continua falando aos seus filhos neste tempo. Ele fala através do Espírito Santo que habita em nós, através da sua palavra viva, a Bíblia, e até por meio das circunstâncias e pessoas que ele usa para tocar o nosso coração. Quantas vezes você abriu as Escrituras e um versículo pareceu saltar da página, como se o próprio Deus estivesse falando diretamente com você? Isso não é coincidência. É o Pai dizendo: filho, eu estou aqui. Minha palavra está viva e continua te transformando. Pois como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que o seu coração se abra agora para ouvir essa voz. Porque quando Deus fala, até o silêncio ganha sentido e o impossível se torna possível. Se você crê que Deus ainda fala com seus filhos, escreva nos comentários: fala, Senhor, teu servo ouve. Deus fala de muitas maneiras. Desde o princípio dos tempos, a voz de Deus nunca foi limitada a uma única forma de expressão. Ele é Criador, e até a forma como se comunica reflete sua criatividade infinita. Em Jó 38:1, o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. Em Êxodo 19, sua presença desceu sobre o monte Sinai em fogo, e toda a montanha tremeu diante da sua majestade. E em contraste, em 1 Reis 19:12, Deus falou com Elias não em um terremoto, nem no fogo, mas em uma suave brisa, um sussurro que acalmou a alma do profeta. Essas passagens nos revelam algo profundo. Deus fala como quer, quando quer e da maneira que quer. Às vezes, sua voz vem como um trovão que desperta. Outras vezes, como um vento manso que consola. Ele pode usar o barulho da tempestade para nos ensinar a confiar, ou o silêncio da madrugada para nos ensinar a ouvir. E é nesse silêncio que o coração sensível percebe o mover do Espírito. Porque Deus não precisa gritar para ser ouvido. Quando a alma está quieta, o menor toque do céu já é suficiente para incendiar o coração. O Senhor quer te lembrar que nem sempre o poder dele está no espetáculo, mas na paz que ele gera dentro de você. É por isso que Isaías 30:15 declara: na quietude e na confiança estará a vossa força. Hoje, talvez você não ouça trovões nem veja sinais, mas se o seu espírito estiver atento, perceberá que o Criador ainda fala, e sua voz traz descanso, cura e direção. Se você quer aprender a ouvir a voz suave de Deus em meio ao barulho da vida, escreva: Senhor, fala comigo no silêncio, a voz que fala ao coração. Há momentos em que Deus não fala por palavras audíveis, mas através de impressões espirituais que Ele planta dentro do nosso coração. É aquele incômodo santo, aquele impulso de fazer o bem, aquela certeza que brota do nada. E de repente, sabemos que o Senhor está nos guiando. Em Atos 17:16, a palavra diz que o espírito de Paulo se agitou dentro dele ao ver a cidade de Atenas cheia de ídolos. Mais tarde, em Atos 18:5, Paulo foi compelido pelo Espírito a testificar que Jesus é o Cristo. Não foram emoções passageiras, mas o mover do Espírito Santo dentro de um coração sensível à voz divina. Da mesma forma, quando pertencemos a Cristo, há um elo invisível entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Romanos 8:16 afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando você sente que algo está errado e precisa mudar, é o Espírito te chamando ao arrependimento. Quando a dor parece insuportável e, de repente, uma paz inexplicável te envolve, é o Espírito te consolando. E quando você não sabe qual caminho seguir,
mas sente dentro de si uma direção firme. É o próprio Deus te conduzindo passo a passo. Você pode não ouvir uma voz audível, mas a presença dele fala claramente ao seu interior. Deus sabe como alcançar o coração de quem o ama, e o coração que o busca jamais fica sem resposta. Se você já sentiu o toque de Deus te guiando, escreva com fé: Senhor, continua falando ao meu coração. A palavra viva de Deus. A maneira mais clara e constante pela qual Deus fala conosco é através da sua palavra. Cada vez que você abre a Bíblia, é como se abrisse uma janela para o céu. Não são apenas letras em uma página, são palavras vivas que respiram poder, direção e consolo. Quando lemos as Escrituras com o coração aberto, o Espírito Santo ilumina o texto e transforma simples versículos em revelações que alimentam a alma. Por isso, quanto mais tempo passamos com a palavra, mais reconhecemos a voz de Deus no nosso dia a dia. Ele fala na leitura, fala na oração, fala até nos momentos em que o texto parece silencioso, porque a voz dele sempre ecoa no espírito de quem o busca com sinceridade. João 16:13 diz: Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo e a palavra caminham juntos. O Espírito nos revela o sentido da Escritura, e a Escritura nos protege de falsos caminhos. Quando você conhece a verdade da palavra, o inimigo perde força, porque já não pode te enganar com mentiras. Deus nunca contradiz a sua palavra. O que ele fala ao seu coração sempre estará em harmonia com o que está escrito. É por isso que a Bíblia é o fundamento da fé, o mapa que guia o cristão e a lâmpada que ilumina os passos de quem deseja seguir a vontade do Pai. Se você ama a palavra de Deus e quer que ela guie seus dias, declare: Senhor, fala comigo através da tua palavra. Quando o silêncio também fala. Há momentos na caminhada em que Deus parece em silêncio. Oramos, buscamos, choramos, e o céu parece calado. Mas saiba, até o silêncio de Deus tem propósito. Ele não está distante, está trabalhando em áreas que ainda não conseguimos ver. Às vezes, o Pai silencia para nos ensinar a confiar, não na resposta imediata, mas na fidelidade constante do seu amor. O salmista ouviu essa voz silenciosa em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Aquietar-se é desistir de lutar com as próprias forças e entregar o controle ao Criador. É descansar na certeza de que, mesmo quando não ouvimos nada, Deus ainda está falando, através da paz que permanece, da fé que resiste e da esperança que não morre. Quando Deus silencia, Ele nos convida a ouvir o que só o coração pode perceber. Ele nos lembra que a fé não se baseia no que sentimos, mas no que cremos. E aquele que crê, mesmo sem ver, é abençoado. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Talvez o silêncio te cause dúvida ou medo, mas o mesmo Deus que guiou Moisés na nuvem e Elias no sussurro está cuidando de você agora. Ele sabe o tempo certo de falar, o tempo certo de agir e o tempo certo de fazer o milagre acontecer. Quando Deus fala, tudo muda. Quando a voz de Deus se manifesta, nada permanece igual. Um coração abatido é fortalecido, uma mente confusa encontra direção, e uma alma cansada renasce em esperança. A voz do Senhor tem o poder de transformar o caos em calma, a dor em propósito e a escuridão em luz. Quantas vezes, em meio à incerteza, sentimos o Espírito Santo nos dizer: confia, eu estou no controle. E de repente, algo dentro de nós muda. A circunstância pode não se transformar de imediato, mas a paz que excede todo o entendimento toma conta do coração. E é aí que percebemos: Deus falou. Em João 10:27, Jesus declara: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Essa promessa é o lembrete de que o Senhor não apenas fala, mas também reconhece aqueles que pertencem a Ele. Sua voz é o som da segurança, do cuidado e do amor que guia. Quando você se aproxima de Deus com sinceridade, o Espírito Santo sopra entendimento sobre aquilo que parecia confuso. Ele remove as distrações, cala o barulho do mundo e abre os ouvidos da alma. E quando isso acontece, você começa a enxergar o invisível, sentir o sobrenatural
e viver o que só quem anda com Deus pode experimentar. Se você crê que a voz de Deus tem poder para transformar tudo ao seu redor, escreva: Fala, Senhor, e muda minha história. Aprendendo a ouvir e obedecer. Ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas obedecer a essa voz é uma prova de amor e fé. O Senhor não fala apenas para confortar, Ele fala para direcionar. Ele nos ensina, corrige e molda, como um pai que ama profundamente e deseja o melhor para os seus filhos. Jesus disse em Lucas 6:47-48: Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não basta apenas escutar a palavra, é preciso viver o que ela diz, porque quando a tempestade chega, só permanece firme quem está alicerçado na obediência ao Senhor. A obediência é o reflexo da confiança. É dizer: Deus, mesmo sem entender, eu confio no teu caminho. É entregar o controle e deixar que Ele conduza cada passo. E o mais lindo é que quando escolhemos obedecer, o céu se move ao nosso favor. Deus não quer apenas que você ouça a voz dele, quer que você responda a essa voz com atitudes, que perdoe quando é difícil, que ame quando é desafiador, que confie mesmo sem ver. Porque é nesse terreno da fé que o milagre floresce. Se o seu desejo é obedecer à voz de Deus em tudo, declare com fé: Senhor, ensina-me a ouvir e obedecer a tua voz. A voz que conduz e protege. A voz de Deus não apenas orienta, mas também protege. Quando Ele fala, é porque quer nos livrar de caminhos perigosos e nos conduzir a um destino seguro. Muitas vezes, a direção do Espírito vem em forma de um alerta suave no coração, uma inquietação, uma pausa, um sentimento de não vá por ali. E quando obedecemos, percebemos depois que foi o próprio Deus nos guardando. Em Salmos 23:1-3, Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Esse salmo nos lembra que o pastor não apenas fala, mas caminha conosco. Ele não envia suas ovelhas sozinhas. Ele vai à frente, preparando o caminho, acalmando as águas e restaurando as forças. Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes, Ele fecha portas não para te frustrar, mas para te proteger. Às vezes, Ele muda os planos não para te punir, mas para te levar a algo maior. E quando você aprende a confiar na voz dele, até os nãos se tornam bênçãos. A presença do pastor é o abrigo seguro em meio às tempestades. Se ele está guiando, não há motivo para temer. Sua voz é bússola, conforto e promessa de que nenhum mal prevalecerá. Transformando ouvidos em coração. Ouvir a voz de Deus é apenas o começo. O próximo passo é permitir que essa voz transforme nosso coração e nossas atitudes. A palavra nos chama a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Cada instrução, cada direção, cada conselho do Espírito é uma oportunidade de crescimento, de mudança e de santificação. Em Tiago 1:22, lemos: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Deus fala para que sua vida seja transformada. Cada decisão alinhada à voz dele constrói caráter, fortalece a fé e leva à maturidade espiritual. Às vezes, somos tentados a ouvir apenas o que nos agrada ou a seguir nossa própria lógica. Mas a verdadeira bênção está em confiar completamente na direção do Pai. Obedecer não significa ausência de desafios. Significa crescer em fé e sabedoria mesmo quando o caminho é difícil. Permita que a voz do Senhor não apenas chegue aos seus ouvidos, mas preencha seu coração, inspire suas palavras e guie suas ações. A cada passo que você dá na obediência, a presença de Deus se manifesta mais profundamente na sua vida, trazendo paz, clareza e propósito. Se você deseja que Deus transforme seu coração através da sua voz, escreva: Senhor, molda meu coração e minha vida com tua palavra. Entregando-se à voz do Senhor. Chegamos ao momento de entrega completa. Deus fala e nos chama a confiar plenamente. Ele nos guia, nos corrige, nos consola e nos fortalece. Quando seguimos a voz do Senhor, encontramos paz no coração, direção na mente e propósito na vida. Em Provérbios 3:5-6, somos lembrados:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Entregar-se significa aceitar que os planos dele são maiores que os nossos, que sua sabedoria supera nossa compreensão e que seu amor nunca falha. A voz de Deus é um chamado diário, para ouvir, confiar, obedecer e viver segundo sua vontade. É a bússola que orienta, a luz que ilumina e o abraço que acalma. Quando você permite que ele seja senhor de seus pensamentos, decisões e futuro, cada escolha passa a glorificar seu nome. Que a sua vida seja uma resposta contínua à sua voz. Que você nunca perca a sensibilidade para ouvir, o coração para obedecer e a fé para confiar. O Senhor está falando, e Ele deseja que você caminhe firme, cheio de esperança, amor e coragem. Se você quer viver cada dia guiado pela voz de Deus, escreva: Senhor, eu te entrego minha vida, fala, e eu ouvirei.